verdade que o nosso ex-rival está em baixa no futebol, mas o clássico Bavi continua sendo um clássico e sempre será. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, falo do Bahia, que entra em campo hoje, mais conhecido como 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, tem festa no mar e no gramado também. Apesar de nosso adversário não estar lá essas coisas no futebol, mas o clássico continua sendo um clássico. E o Bahia, que vai jogar com força máxima, não sabemos ainda qual será o esquema tático que o Guto vai utilizar contra esse time, mas temos um adversário que conhece bem o Bahia. O Vitória hoje tem como técnico o Dado Cavalcante, que até um tempo atrás estava com outras cores, com as cores do tricolor, disputou o ano passado Clássico Bavi, disputou jogo contra o senhor Guto Ferreira, quando o senhor Guto Ferreira estava no Ceará. Então o senhor Dado Cavalcante conhece um pouco o Bahia. Por mais que alguns jogadores sejam novos ainda para o Bahia, mas a maioria o senhor Dado Cavalcante conhece bem. Isso é um diferencial, mas não sei até que ponto possa se transformar em vantagem dentro de campo. O fato é que o nosso ex-rival está muito mal das pernas, perdeu o último jogo dentro do Barradão, apesar de ter sido mando de campo do Jacuipense, tomou 1-0 do Jacupa. O Jacuipense, que é o líder hoje do Campeonato Baiano, com 3 jogos, 3 triunfos, está tirando onda de primeiro colocado, mas o Bahia, com o último triunfo no Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, está com uma certa moral, vai vir com certeza como favorito para esse jogo. No papel até você pode dizer que o Bahia é favorito, mas sendo um clássico, dificilmente a gente vai utilizar a palavra favorito como algo relevante. É um jogo onde tudo pode acontecer, o time que está mal das pernas, como o Vitória no momento, pode se superar e a gente pode ter um resultado totalmente inesperado. E isso é normal. Mas falando do Bavi em especial, a gente vê que ao longo do tempo esses jogos têm perdido o seu prestígio, têm perdido o seu brilho, têm ganhado um contorno de jogo normal. Isso porque ao longo dos anos a gente era acostumado a ter 4, 5, 6 Bavi. Hoje em dia nós temos apenas um único Bavi garantido até então, que é a da fase de classificação no Campeonato Baiano. Não temos garantia de que Bahia e Vitória vá para a próxima fase. Não temos o Vitória na Copa do Nordeste. Estão em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro e com isso, até então, só temos um Bavi garantido. Isso faz com que o Bavi ganhe um contorno de jogo normal. Nosso ex-rival está mal das pernas. Durante algum tempo jogamos com times sub-23, sub-20, o Campeonato Baiano Profissional. Isso também perde um pouco do brilho. Ainda tem o fato de não ter torcedores. Até no Barradão hoje pode ter até 1.500 torcedores, mas se os 1.500 forem, serão todos rubro-negros, já que sempre o Ministério Público orienta que apenas o dono da casa tem direito a ter os seus torcedores em campo, já que durante algum tempo as torcidas não se respeitavam e ainda muitos não se respeitam, não entendem que um futebol é um espetáculo de entretenimento e não de violência, e por isso, se tiver hoje 1.500 torcedores no Barradão, serão todos rubro-negros, infelizmente. Aquela história de Bavi com 2 torcidas há algum tempo que não temos, e isso também tira o brilho do clássico Bavi. Mas dentro de campo é outra história. Dentro de campo o clássico continua sendo um clássico independente da divisão que ambos estejam. O Bahia tem um elenco mais qualificado, mas do outro lado tem um técnico que conhece bem o Bahia. Isso pode ser um diferencial para o lado dos donos da casa. O Dado Cavalcante, que até o ano passado estava vestindo o manto tricolor, dessa vez está do lado de lá. É um técnico que eu considero que é competente, teve suas falhas no Bahia, mas isso é outra história, teve também muito bons momentos e de repente pode aprontar alguma para o lado do tricolor neste jogo de logo mais às 19h15 no estádio Barradão. O que o Bahia vai apresentar de diferente do que ele apresentou nos últimos jogos? Será que nós teremos Roda Gega e Marcelo Cirino como titulares? O senhor Guto Ferreira afirma que eles ainda não estão com condições físicas suficientes para serem titulares, que será mais utilizado ao decorrer da partida. Mas diante do último jogo, onde eles entraram e fizeram gols, eu acho muito difícil o senhor Cirino e o senhor Roda Gega não começar
o jogo não serem titulares nesses jogos, já que o senhor Ronaldo e até o próprio Marcelo Rian não vem apresentando um futebol assim de encher os olhos. Até o próprio Raí no último jogo foi muito ruim no primeiro tempo, aliás ele só jogou no primeiro tempo, foi muito ruim, mas eu acredito que o Raí até se mantenha. O Marco Antônio também, e eu acho que deva dar um roda-gega como titular nesse jogo, e o Cirino como reserva, até porque o Cirino vem de lesão, diferente do roda-gega, que apenas teve aquela pausa do ano para o outro, de transição entre 2021 e 2022, e já está de volta, mesmo tendo adquirido aí a Covid, mas já está recuperado. É diferente do Marcelo Cirino, que ficou um bom tempo sem jogar. Acho que o Cirino sim será reserva nesse jogo, mas tenho uma certa desconfiança de que o senhor Guto Ferreira vai jogar essa partida de Marco Antônio, Roda-Gega e Raí como os três caras lá da frente do Bahia. No meio do campo não vejo o Bahia ter necessidade de fazer mudanças. Talvez o Mugni seja titular nesse jogo, mas não sei. Acho que o Rezende também pode ser titular. Então eu acho que o único que está garantido aí nesse meio do campo será o Danielzinho. Danielzinho e o Patrick de Luca ali como volante, eu acho que esses estão garantidos, mas ainda vejo com certa dúvida se ele vai utilizar o Mugni também nessa partida. Na zaga, ele pode inverter novamente, ele pode voltar o Gustavo Henrique, já que ele utilizou o Gustavo Henrique no Campeonato Baiano, depois utilizou o Ignácio na Copa do Nordeste, pode ser que ele volte novamente o Gustavo Henrique ou mantenha o Ignácio, até para ele ver melhor o futebol do senhor Ignácio, já que o Luiz Otávio é disparado o titular nesse ninguém mexe, nesse ninguém bole, e com isso o Bahia deve entrar em campo com o mesmo esquema tático. Não acredito que o senhor Guto Ferreira vai fazer alguma variação. Outro ponto que a gente pode ter mudanças também é nas laterais. Eu não sei se ele vai utilizar o Jonathan ou o Borel na lateral direita. O Jonathan fez uma partida também interessante no Campeonato Baiano, mas o Borel também jogou bem na Copa do Nordeste. O Luiz Henrique, que até já fez gol pelo Campeonato Baiano, seu primeiro gol no lateral esquerdo, mas também tem o Djalma que joga bem, pode também ter os dois. O Guto Ferreira, que costuma jogar também com laterais dobrados, pode ter de repente o Luiz Henrique e o Djalma. Eu não acredito, eu acho que vai dar o Luiz Henrique ou o Djalma. Eu não acredito que ele vai dobrar esses dois não. Até para entender durante o primeiro tempo qual é a dificuldade que a equipe rubro-negra vai impor diante do Bahia. De repente, o lado direito do time adversário seja um ponto forte e ele opte por dobrar no decorrer do jogo a lateral esquerda para poder reforçar aquele lado de lá. Ou pode ser o inverso, enfim, eu acho que temos que ter cautela, não dá para entrar em campo já com esses dois jogadores, essas duas alas dobradas, porque aí você fragiliza o meio do campo. Deixa ver como é que vai ficar o jogo, como é que vai andar o jogo, o que é que o Vitória vai apresentar de força para testar o Bahia, e aí o Bahia reforça os setores que precisam ser reforçados. O fato é que o Bavi, diferente de muitos anos atrás, não tem mais aquela festa pré-jogo, não tem mais aquela brincadeira sadia que os torcedores fazem com o outro, aquela gozação, e tá ganhando um contorno de jogo normal. Mas dentro de campo, Rasta, eu tenho certeza que não será assim, certeza que o bicho vai pegar, e eu espero que o Tricolor consiga ser testado. Meu principal desejo nos jogos do Bahia, nessa primeira parte do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, é que o Bahia seja testado. Eu espero que o Vitória empregue muita dificuldade ao Bahia, que teste o Bahia, que force o Bahia a verificar as suas falhas, os seus pontos de melhoria, e que o Bahia consiga passar por todos esses testes. Não quero um jogo fácil não, porque jogo fácil esconde o que o Bahia precisa melhorar. Então eu espero que seja um jogo difícil para o Tricolor e que o Bahia consiga, mesmo assim, superar suas limitações e vencer a partida, e a gente fique mais próximo de um time ideal para disputar a Série B da temporada 2022 e consiga voltar à Série A, Rasta. É isso aí, esse foi o vídeo de pré-jogo. Espero que no pós-jogo a gente volte aqui falando de triunfo. Bora Bahia, bora Barruts. Fui!